Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo. Nós estamos lendo a Bíblia. E no final, se você gostar, deixa o seu like, o seu comentário. Obrigada, Deus abençoe. Daniel 5, o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar, ele deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de uma mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou, e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: Quem ler essa inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição e nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Baltazar ficou muito perturbado com isso, e a sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Daniel é chamado para interpretar a inscrição. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete. E a rainha disse: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chama-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. E o rei disse a Daniel: És tu, aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Eu ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me levarem a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porém, vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada.
Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que reconheceu que o Altíssimo Deus ele tem domínio sobre o reino dos homens, e constitui sobre ele a quem quer. Mas tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Mas te elevastes contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas bebeste vinho neles. E além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificastes a Deus, em cuja mão está a tua vida e a de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, mene, tekel e parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Daniel 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário nomear no reino 120 satrapas para governar todo o reino. E acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses satrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel, ele se destacou entre esses superiores e satrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os satrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: Nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os satrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os satrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e, como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças diante do seu Deus. Então, aqueles homens foram juntos, encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim, foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinastes um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: Certamente o decreto, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Ó rei, esse Daniel,
Um dos exilados de Judá, ele não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e persas e que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei, ele deu ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Daniel é libertado da cova dos leões. Ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus, a quem serves, continuamente pode livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele, e também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei ele se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. E assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado do Ciro, o persa. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua fé, os seus sonhos. E eu creio num Deus vivo. E você?